Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina denominada Metodologia da Pesquisa Científica em Administração. Antes de tudo, eu quero dizer que eu me sinto extremamente feliz em trabalhar com essa disciplina. Isso pelo fato de que muito me agrada a questão da pesquisa e, de um outro lado, pela relevância que essa disciplina tem no nosso curso. Aliás, a disciplina de metodologia da pesquisa científica é talvez uma das disciplinas mais importantes. E é exatamente por isso que essa disciplina faz parte da grade curricular de qualquer curso. O objetivo do nosso semestre é desmistificar um preconceito que existe com relação à metodologia da pesquisa, ao mesmo tempo em que permitir com que vocês acadêmicos tenham um domínio tanto para as práticas de estudo de vocês, mas da mesma forma para a apresentação de uma proposta de estudo, sua execução e apresentação dos resultados. Obviamente que essa disciplina ela tem uma ligação muito grande com o trabalho de conclusão de curso, mas ela é uma disciplina que pode ser aplicada em todas as outras, justamente pelo fato de que a gente vai perceber que o grande objetivo dela é permitir com que o aluno se coloque na posição de um pesquisador e que ele realmente possa gerar conhecimentos esses que sejam universalmente aceitos e comprovados. Eu acredito que essa disciplina vai ser desenvolvida com muita tranquilidade. Vocês já contam com o livro-texto no ambiente virtual de vocês. E eu também informo que outros tantos materiais serão disponibilizados a vocês, além das aulas que serão gravadas e no momento oportuno eu quero tentar, diante da situação que a gente está vivendo, fazer uma ou duas aulas online num horário agendado. Né? Para aqueles que puderem, aqueles que não puderem, essas aulas também entram aí no nosso repositório devidamente gravadas. Eu vou apresentar, pessoal, o plano de ensino para vocês da disciplina antes da gente começar, mas eu gostaria de enfatizar que todo esse plano será abordado justamente porque ele contempla os conteúdos do nosso livro-texto, mas não necessariamente na mesma ordem. Eu construí essa disciplina de uma maneira em que se relacione melhor, ou que se relaciona melhor com a construção, o processo de pesquisa. Então, nós, num primeiro momento, nessa aula e na próxima aula, teremos uma discussão talvez um pouco mais teórica, e conforme a disciplina for avançando, a gente já vai apresentando a prática de todos esses processos inerentes à disciplina e à pesquisa. A nossa disciplina ela vai contar com alguns trabalhozinhos que juntos somarão 10 pontos e representarão a nota da N1, da prova 1. E mais para o final do semestre a gente vai ter uma atividade avaliativa também valendo 10 pontos, que é justamente a construção de um projeto, um pequeno projeto de pesquisa. Para aqueles que não atingirem a média, uma prova optativa teórica vai ser oferecida aos alunos no final do semestre. Desde já eu me coloco à disposição, vocês têm o canal de comunicação para chegarem até mim diretamente ou por via dos tutores, e peço que vocês se permitam
mergulhar nesse mundo da pesquisa, nesse mundo da ciência. Eu acho que uma das razões de cada um de vocês terem ingressado em uma universidade já demonstra a abertura de vocês à pesquisa e a esse meio, essa vida científica. A nossa disciplina é uma disciplina de 68 horas, 100% à distância por conta da modalidade do nosso curso, e o que seria de aula presencial a gente vai organizar para que sejam feitas da forma virtual também, mas ao vivo, uma aula síncrona. Como ementa da disciplina, basicamente, nós discutiremos o que é um método e quais são os métodos, quais são os caminhos que devemos escolher quando da execução de uma pesquisa. Tudo vai depender muito do problema, do objetivo da pesquisa que se quer, e a partir do momento em que se sabe o que se quer estudar ou pesquisar, torna-se possível uma melhor definição de instrumentos e técnicas para que se consiga desenvolver a discussão, muitas vezes coletar dados e transformá-los em informação, e da mesma forma apresentar esses resultados. É por isso que a disciplina de metodologia da pesquisa científica, ela não só ensina o processo de pesquisa, mas ela também traz uma série de questões rígidas que vão permitir uma adequada apresentação de resultados. A rigidez existe, a sistematização existe, porque aquilo que se pesquisa precisa ser comprovado e aceito universalmente. E a rigidez existe também porque algumas normas vão ter total relação com a forma textual do trabalho. Quando é algo que é escrito pelo pesquisador, se escreve de um jeito. Quando o pesquisador copiou algo de uma outra produção anterior ou se baseou em uma outra produção anterior, a apresentação no texto vai ser já de outra forma, e a gente vai também aprender isso na nossa disciplina. O maior objetivo dela, então, é identificar os principais instrumentos para a prática de estudos de vocês acadêmicos e, ao mesmo tempo, instrumentos para que vocês desenvolvam pesquisa e estudos. E a gente vai perceber a importância do método nesse processo. Aqui o que é apresentado a vocês são as unidades do nosso livro-texto, que não necessariamente serão discutidas em aula nessa mesma ordem, mas basicamente, num primeiro momento, se enfatiza muito essa educação que o aluno precisa ter no processo de leitura, porque parte de qualquer pesquisa é a leitura. Então, como interpretar os textos, como melhor aproveitar aquilo que se lê. E, consequentemente, esse saber adquirido vai auxiliar na execução de pesquisas futuras. Nós vamos discutir a questão da ciência e do conhecimento, desde quando o conhecimento existe ou por que ele existe, se esse conhecimento historicamente sofreu alterações, e, por consequência, a gente vai acabar falando sobre os tipos de conhecimento que nos recepcionam quando nascemos. Uma série de conhecimentos, ora, mais comuns ou relacionados à cultura que nos envolve, e outros, no caso do conhecimento científico, aceito universalmente. Então, que tipos de conhecimento existem? Nós vamos, a partir disso,
conseguir demonstrar a importância da ciência e, sendo a ciência importante, nós passaremos a estudar como se faz uma pesquisa, como se caracteriza esse estudo. Se ele é um estudo mais voltado a questões numéricas, quantitativo ou qualitativo, se é um estudo exploratório ou experimental que busca a relação de causa e efeito, ou se é um estudo descritivo. Os tipos de pesquisa propriamente ditos, se vai contar com uma pesquisa bibliográfica, ou uma pesquisa documental, uma pesquisa de campo, uma pesquisa laboratorial, quais as diferenças dessas tipologias? E que tipo de ferramenta eu vou poder me apropriar para desenvolver o meu estudo? Precisar aplicar formulário, questionário, entrevista? Qual a diferença de um formulário, de um questionário? E a gente então vai entrar no processo de pesquisa, justamente porque a nossa proposta é com que vocês desenvolvam um pequeno projeto de pesquisa. Vocês definirão uma problemática e, a partir dessa problemática, já compreendendo o que vem a ser uma pesquisa e quais são seus processos, quais são seus caminhos, vocês vão, dentro das regras exigidas, colocar isso num papel no fim de semestre. Não penso eu que a gente consiga agora, nesses 2 primeiros meses, trazermos toda a parte teórica, justamente para que vocês se debrucem nos 2 últimos meses ou no último mês na execução desse trabalho, que poderá ser orientada por mim pelos caminhos aí que a educação à distância nos permite, né? Alguma orientação ao vivo, por e-mail, em forma de fórum, ou o que for melhor para todos. A bibliografia básica e a bibliografia complementar, ela está muito atrelada a livros de metodologia. A Biblioteca da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul conta com um grande número de livros dessa área na forma online. E da mesma maneira eu vou disponibilizar para vocês um link com 6 livros em PDF relacionados à temática e que vão facilitar no andamento. Como foi dito, a nota referente à prova oficial 1, ela vai ser composta de algumas atividades que vão somar 10 pontos. E a nota de atividade vai ser o projeto no final do semestre. Nota da P1 mais a nota do projeto dividido por 2, ela tem que dar acima de 6. E caso o aluno não consiga, ele vai ter a chance de fazer uma prova optativa. E essa prova optativa vai ser uma prova teórica relacionada. Bom, pessoal, para que a gente então possa dar início à disciplina de metodologia da pesquisa científica, eu gosto muito de desenvolver um estudo etimológico do nome da nossa disciplina, um estudo das palavras em separados. Quando a gente pensa em metodologia, nos vem à cabeça a palavra método. E, vulgarmente falando, ou pelas nossas vivências, a gente já tem uma construção do que é um método. O método tem a ver com regra, tem a ver com procedimento. E essas regras e esses procedimentos são aplicados em nossas vidas para que a gente atinja algum tipo de resultado. Então, por isso que uma pessoa metódica é aquela pessoa que é cheia de regras e procedimentos, e esses procedimentos, eles são restritos. Eles são propostos e precisam ser executados da forma proposta para que se atinja o que se espera. O fato de um método ser restrito hoje e me permitir atingir um dado resultado hoje, não vai significar que daqui a 20 anos esse método precisa ser exatamente igual e que o resultado também vai ser igual.
Isso no sentido de que existe uma dinâmica no mundo. Vamos exemplificar que talvez o método, a regra utilizada para criar uma vacina há 50 anos, hoje a mesma vacina já é produzida por um outro caminho, justamente porque a tecnologia existe, o mundo se desenvolveu. Então, o método tem a ver com procedimento. Metodologia, então, os procedimentos que vão permitir a pesquisa. E a pesquisa nada mais é do que eu me aprofundar sobre algo. E ciência diz respeito ao conjunto de conhecimentos que surgem da observação, da experiência e de estudos. A nossa disciplina nada mais é do que apresentar para vocês os caminhos ideais para que vocês possam se aprofundar sobre um determinado assunto, gerando conhecimento. Quando a gente pensa num trabalho de conclusão lá no fim do curso, vocês decidem algo, e que eu chamo de pulga atrás da orelha, mas cientificamente se chama problema de pesquisa, vocês decidem algo que vocês têm curiosidade, queriam entender os porquês, e a partir dessa decisão do que se quer estudar, vocês começam a pesquisar, a fazer leituras, a buscar um aprofundamento dentro daquele assunto. E muitas vezes vocês vão definir etapas para que vocês tenham um resultado que não seja verdadeiro só para vocês, mas que seja aceito pela comunidade. E é esse o grande objetivo da pesquisa. Porque quando vocês terminam esse trabalho, vocês geraram novos conhecimentos, conhecimentos esses que dão continuidade a outros conhecimentos que foram previamente produzidos. Por isso que quando a gente se propõe a estudar algo, a gente começa com leituras sobre aquele assunto. E essas leituras nada mais são do que conhecimentos que foram produzidos por pessoas que se debruçaram nesse assunto anteriormente. Então, o que a gente quer é que vocês consigam, de uma forma muito tranquila, a desenvolver os seus estudos. Quando a gente fala em pesquisa, em desenvolvimento de estudos, a gente tem algo como pano de fundo que é a curiosidade. A gente só pesquisa aquilo que nos é curioso ou aquilo que precisa ser resolvido de alguma forma, que não se tem a resposta. E essa é uma condição do ser humano. Essa curiosidade do ser humano, ela existe justamente pelo fato de que nós temos uma capacidade cognitiva, a gente consegue pensar. E foi justamente com essa capacidade cognitiva somada aos as nossas questões sensoriais que o homem foi criando métodos para facilitar a sua vida. Então, analisando os animais, ele conseguiu criar ferramentas, uma forma de manter esses animais domesticados, presos, e assim a vida foi seguindo. Então, a gente traz de uma forma mais simplista que nós, enquanto humanos, quando nos deparamos com algo que está à nossa frente, a gente desenvolve um processo de reflexão pela capacidade que a gente tem de pensar, a gente se utiliza dos nossos sentimentos e a gente acaba tendo condição de fazer uma leitura daquilo que está à nossa frente. E nesse processo de interpretar aquilo que está à nossa frente, muitas vezes nós precisaremos nos utilizar de caminhos, regras, procedimentos já existentes, ou ainda criar novos caminhos, regras, para a gente ter a que se quer. Entendendo um pouquinho o que é a metodologia da pesquisa científica, que é essa busca
pelo melhor desenvolvimento de pesquisa, a gente tem que entender que, uma vez que vocês estão numa universidade, vocês não podem abrir mão da questão científica, né? As universidades depositada uma grande credibilidade, justamente porque tudo que se produz dentro de uma universidade é comprovado, é científico. E vocês entraram numa universidade, então subentende-se que vocês estão abertos para a ciência e para a produção de conhecimento. Aí, quando a gente fala em pesquisa, em produção de conhecimento, nos vem algumas palavrinhas como essas que são apresentadas, porque esse conhecimento produzido, ele, ao final, é apresentado de forma impressa ou virtual das mais diversas formas, seja por um meio de artigo, de uma monografia, de uma dissertação de mestrado, uma tese doutoral, em forma de resumo, em forma de resenha, em forma de livro, fichamento, são todas tipologias de trabalho científico que no decorrer da disciplina a gente vai compreender e entender as principais. E se a gente está dentro da universidade que produz ciência, e se nós, enquanto alunos, estamos buscando produzir ciência, produzir conhecimento, eu trago para vocês, a título de curiosidade, os caminhos científicos que surgem a partir da universidade. Nós bem sabemos que nós pertencemos a uma porcentagem muito pequena do nosso país que tem acesso a esse tipo de formação ou a esse tipo de pensar, de gerar conhecimento. Nesse momento, vocês estão num curso de graduação que vai conferir a vocês o título de bacharel em administração pública. Mas muitas pessoas, quando entram na universidade, optam por cursos que oferecem um título de licenciatura. A licenciatura tem a ver com os cursos que formam professores, né? E os cursos que não formam professores são denominados de bacharelados. Nós estamos nesse primeiro degrau da ciência. E quando vocês terminarem esse primeiro degrau, no ano que vem, vocês podem galgar outros níveis de educação. Vocês podem galgar outras modalidades de estudo que também produzem conhecimento científico e que vão, de alguma forma, fazer diferença na profissão ou no indivíduo de vocês. A gente chama de pós-graduação esse segundo passo. E a pós-graduação ela se divide no que a gente denomina lato sensu, ou especialização, ou estrito sensu, mestrado ou doutorado. É aquele aluno que quer ir ao mercado, ele se formou em bacharel, e ele quer ir ao mercado, ou ele quer trabalhar numa repartição pública, ou ele quer prestar um concurso, ele vai ter a possibilidade de fazer especializações. Agora, aquele aluno que pensa em se tornar um pesquisador, um professor, ele vai ter que partir pelo caminho da pós-graduação estrito sensu, fazendo um mestrado e depois, se quiser, um doutorado. Né? A gente percebe uma certa confusão nos nossos jovens brasileiros que muitas vezes falam que querem fazer mestrado, mas pensando muito na titulação. E com o tempo que se vê que esses alunos não se veem como pesquisadores ou como professores. Então, talvez a pós-graduação estrito sensu para essas pessoas não tenha muito sentido, mas a lato sensu, sim.
Então, são caminhos que a gente tem dentro da academia e que permitem um acesso cada vez mais profundo às questões da ciência. E aí a gente começa nas primeiras discussões da nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica. Se nós criamos métodos ou se nós nos apropriamos de métodos, esses métodos que nos apropriamos foram criados por alguém. Esses métodos que nos apropriamos nada mais são do que conhecimentos produzidos. A gente se utiliza de um conhecimento produzido anteriormente, mas ao final do nosso trabalho a gente também apresenta um novo conhecimento. E a gente colocou ainda há pouco que o conhecimento é algo muito inerente ao homem, porque o homem, o ser racional, diferentemente dos outros animais, ele é provido dessa capacidade cognitiva, cognoscente. Então o homem tanto pensa quanto tem suas questões sensoriais. Já os animais, eles lidam só com as questões sensoriais e instintivas, né? Então a gente tem esse diferencial e é justamente esse diferencial que permite que a gente constantemente continue gerando conhecimento. Nessa relação entre eu, sujeito, e o objeto que está à minha frente, vai permitir com que eu consiga interpretá-lo, gerando uma resposta que a gente chama de imagem. E muitas vezes nesse processo de interpretação eu vou precisar de utilizar métodos, regras, procedimentos que já existiram, ou eu vou ter que criar métodos, regras e procedimentos novos. Esse conhecimento que nós produzimos, ele começa a entrar em cena, digamos assim, no dia que a gente nasce. É quando a gente nasce, nós nascemos como uma bolsa vazia, um saquinho vazio, e no primeiro minuto de vida a gente já começa a receber um monte de informação que vai nos formando enquanto indivíduos. E a partir de um momento, maduros que somos e com essa capacidade de reflexão e de pensar, nós começamos a produzir uma série de outros conhecimentos. Se a gente está falando em desenvolvimento de pesquisa, é importante que a gente mencione que todo tipo de conhecimento é importante para o ser humano, mas nem todo tipo de conhecimento pode ser usado nas questões científicas. Justamente pelo fato de que o maior objetivo da ciência é comprovar e tornar o resultado de um estudo aceito universalmente. Se existe dúvida, se não foi comprovado, não é científico. É por isso que a gente tem uma briga muito grande com questões religiosas, por exemplo. Aí a gente chama esse conhecimento religioso de teológico. O conhecimento teológico, ele é uma verdade para quem compartilha da fé daquela religião. Então, o católico acredita no que está escrito na Bíblia, o espírita no livro do Allan Kardec, outras religiões lidam com o Alcorão, Novo, Velho Testamento. Mas nem tudo que é dito numa religião a ciência consegue comprovar. Hoje, algumas questões religiosas já são comprovadas cientificamente e aceitas universalmente. A própria Universidade de São Paulo já comprovou que o passe espírita ele gera uma melhora no enfermo que está internado, né? A questão da energia, da imposição de mãos. Mas nem tudo que é da religião é aceito e comprovado pela ciência. Junto da religião,
em que existem esses documentos impressos como Bíblia, etc., existe um outro tipo de conhecimento bastante parecido, que é o misticismo, né? O conhecimento místico diz respeito às crenças que as pessoas têm em, em questões como bruxaria ou em comunidades extraterrestres, e que também a ciência, por mais que se debruce, não conseguiu ainda aceitar muitas das coisas. Então, religião e misticismo são conhecimentos importantíssimos. As pessoas acabam precisando deles para viver, o que não significa que o que diz respeito a eles seja uma crença ou seja aceito universalmente. Um terceiro tipo de conhecimento que faz parte da nossa vida é o conhecimento empírico. O empirismo nada mais é do que o senso comum, esse conhecimento que faz parte da nossa cultura, que se passa de pai para filho, mas que não se questiona, se aceita. E o exemplo mais típico, que faz parte da cultura brasileira de conhecimento empírico, um exemplo, é não tomar leite depois que se come manga. As pessoas aceitam esse dito, elas agem dessa forma quando comem manga, não tomam leite, mas cientificamente isso não tem comprovação nenhuma. O que existe é uma aceitação. Então, misticismo, teologia, religião e empirismo ou senso comum são conhecimentos importantes, mas que são opostos à ciência. E o que a gente quer na universidade é que os nossos resultados de estudos, os conhecimentos que nós produzimos, sejam aceitos por todos. Por isso que a gente precisa se utilizar de método, regras, normas e procedimentos, né? Então, misticismo, teologia, empirismo está de um lado na corda oposto do que se entende por ciência. Aí é sobre a ciência que a gente vai discutir nessa nossa disciplina. Agora tem um outro tipo de conhecimento que foi muito importante e é ainda muito importante, inclusive a ponto de ter se tornado uma faculdade, que é a filosofia. Né? Os filósofos muito significaram e muito significam para a ciência, porque foram os filósofos os primeiros a questionarem sobre as coisas. A filosofia ela é repleta de questionamentos e reflexões. E lá no começo da nossa aula hoje eu falei, a ciência ela surge pela pulga atrás da orelha, é uma curiosidade, algo que eu quero entender a resposta. Isso, esse questionamento, esse querer saber a resposta começou com a filosofia. Então a ciência ela tem essa relação com a filosofia. Elas são, digamos, as duas principais estrelas dos tipos de conhecimento, mas a filosofia muito subjetiva e reflexiva, num determinado momento, ela foi não substituída, mas ela foi questionada por um novo movimento que se denominava movimento científico. Então, a gente teve no século XV uma revolução científica, um processo de ruptura entre a filosofia e a ciência, porque tudo que se tinha de mais importante era a filosofia, e de repente alguns estudiosos questionaram a filosofia, atribuíam a importância à filosofia, mas diziam que se o que se interessava era interpretar determinadas questões ou problemas, métodos rigorosos cartesianos, quadrados, e eu brinco dentro da caixinha, precisavam ser utilizados.
justamente para que qualquer um acreditasse no resultado gerado. Então, a filosofia, desde 6 séculos antes de Cristo até o século XV, ela foi bastante dominante, mas no século XV a gente vai ver que entram personagens como Francis Bacon, Galileu Galilei, e que trazem números e cálculos e transformam essa ciência, de certa forma, até bastante matemática. Mas a matemática é inquestionável. Hoje, na atualidade, a gente já começa a perceber uma flexibilização maior da ciência. Mas essa revolução científica ela veio justamente nesse sentido. A filosofia, amigos sábios, o início pontual século VI antes de Cristo e findou-se com a Revolução Científica no século XV, como foi dito para vocês. E a filosofia tem a relação com a ciência justamente por essa curiosidade. Querer saber e querer entender um determinado assunto. E isso era feito graças à capacidade de se pensar. O que os estudiosos do movimento científico da Revolução criticavam ou pontuavam no que dizia respeito à filosofia era que eles diziam que a filosofia fazia uma antecipação daquele problema que se tinha à frente, ou seja, a filosofia, os filósofos, ao questionarem sobre uma determinada curiosidade, eles passavam a refletir sobre aquele assunto, chegando a determinadas conclusões. Mas os estudiosos desse movimento científico diziam que as conclusões tiradas pelos filósofos das coisas eram muito particulares. Então, eu, enquanto filósofo, ao refletir sobre um problema e chegar a uma conclusão, aquela conclusão era uma verdade para mim, mas não necessariamente aceita por todos. Por isso que os estudiosos desse movimento científico diziam que a filosofia antecipava as questões, enquanto a ciência se preocupava em interpretar as questões. A interpretação, e essa interpretação ela exigia a aplicabilidade de métodos. E esses estudiosos do movimento científico diziam que a interpretação ela não lidava com verdades particulares, mas ela lidava com certezas que eram aceitas por todos. Francis Bacon foi um dos grandes nomes, mas a gente tem aí Galileu Galilei, Albert Einstein, matemáticos, físicos, que criaram conhecimentos que são tão importantes em nossas vidas. E graças a esses indivíduos foi que a ciência deixou de se apropriar só da curiosidade, da pulga atrás da orelha do questionamento, mas desenvolver técnicas para que os resultados fossem certeiros e aceitos por todos. Por isso que fazer pesquisa é tão complexo, porque você precisa usar os instrumentos ideais para aquela problemática e você tem que repetidamente observar, executar, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, de dia, de noite, no frio, no calor, justamente para que você consiga dizer o resultado é este e o que eu apresento para vocês é fato. A gente vive nesse momento a busca por novas vacinas e o que estão fazendo é exatamente isso. Repetições, teste 1, teste 2, teste 3, etapa 1, etapa 2, etapa 3, ao ponto de que quando surgir a vacina do Covid, ninguém vai questionar, porque o inventor da vacina ele vai ter uma série de documentos comprobatórios de que todos os passos foram seguidos e o resultado foi atingido. Então a gente, a partir
do nosso estudo científico, nós vamos respeitar as verdades, que são muitas vezes muito particulares, mas a gente vai buscar, acima de tudo, a certeza. E é por isso que nós vamos, a partir do nosso próximo encontro, começar a desbravar todas essas regras. Como definir um problema de pesquisa? Será que é um problema de pesquisa que eu vou conseguir resolver usando os instrumentos ideais? Ou será que ainda ele é um problema de pesquisa muito grande? Eu vou conseguir resolver esse problema de pesquisa só lendo livros, artigos? Ou eu vou ter que ir a campo observar alguma coisa? Quando eu observo só, na hora de eu apresentar os resultados, vão acreditar naquilo que eu observei? Ou além da observação, eu vou ter que coletar dados, entrevistas gravadas, formulários preenchidos, vou precisar de autorização dos respondentes, porque esse meu estudo vai ser documentado. E o que é documentado permanece para o acesso à sociedade. Então, uma série de regras são exigidas para que a gente possa produzir novos conhecimentos. E esse é o grande, me perdoem, a expressão barato da disciplina. A partir de hoje, a gente começa a enxergar as coisas que precisam ser resolvidas de uma forma diferente, de uma forma mais sistemática, metódica, de uma forma mais ética, justamente para que os nossos resultados sejam incontestados. As referências utilizadas na aula e na disciplina são apresentadas aqui. Eu agradeço muito a participação e o envolvimento de vocês e façamos dessa disciplina um momento de descobertas, um momento positivo na nossa caminhada dentro da universidade. Vejo vocês em breve no nosso próximo encontro. Até já!